Olá, vamos continuar com a leitura do livro Interpretação Espiritual das Escrituras, capítulo 19, Cura Espiritual. Nós vimos que para a cura metafísica é necessário conhecer que eu sou Deus, eu existo como consciência espiritual infinita, incorporando dentro de mim a divina ideia de corpo, negócio, casa, suprimento, e minha unidade com Deus constitui minha unidade com cada ideia espiritual. Levando este conhecimento para o tratamento, percebemos que, apesar de toda a aparência contrária, nós nunca estamos separados ou à parte de qualquer forma de bem. Meu corpo é a expressão do meu eu, ou ser espiritual. É o reflexo do eu que eu sou. Manifesta toda a saúde, harmonia e inteireza da consciência espiritual infinita que eu sou. Além disso, meu negócio, profissão ou arte é igualmente ideia, expressão ou reflexo das qualidades e atividades de meu ser real perfeito. Sempre espiritualmente e abundantemente governado e suprido. Natureza do erro. Nós aprendemos que o único erro ou mal é hipnotismo ou mesmerismo, aparecendo como sugestão ou miragem, e quando percebemos isso, o denominado mal, o pecado, a doença ou a falta desaparecem. Nós sabemos que o erro nunca é uma pessoa, ou condição, ou circunstância, mas a crença aparecendo como pessoa, condição ou circunstância. A substância e a atividade de tudo aquilo que aparece para nós como erro nada mais é do que a mente ou Deus infinito. Extremamente importante é o conhecimento que o mundo dos sentidos, que vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos, não é a criação eterna, espiritual de Deus. É uma sombra finita da criação de Deus. Esta sabedoria nos capacita a abandonar a tentativa de curar, corrigir, mudar ou melhorar o sentido material da vida, quer do homem, animal ou planta, e assim nos faz livres para intuitivamente sentirmos, tornarmos conscientes do universo de Deus. Este é o grande segredo da declaração de Jesus: meu reino não é deste mundo. E o segredo do mundo de João: o reino não feito com as mãos. Todos esses 4 itens terão que se tornar uma realidade viva para você. Não podemos levar o conceito da criação mortal para o céu. Harmonia. Não trazemos Deus para o sentido material de existência. Nós nos rendemos à crença em vida material, para a vida divina. Trocamos o mundo dos sentidos para as formações espirituais da criação divina.
O sentido físico de saúde inclui um coração que bate tantas vezes por minuto, um sistema digestivo e de excreção que age a intervalos regulares, ossos, sangue, cérebro. Todos executam determinadas tarefas em tempos certos. Independentemente de quão perfeito possam todos estes estar funcionando neste momento, esse mesmo sentido físico diz que uma desintegração contínua conduzirá à velhice, enfermidade e morte. Em oposição a isso, o sentido espiritual da vida manifesta uma vida e corpo de substância eterna, sem envelhecimento, sem alterar as condições, mas sim um processo contínuo e sucessivo de desdobramentos do bem. Obter esta consciência espiritual de vida e suas formações perfeitas é o nosso propósito contido nestas páginas. Estamos juntos para o propósito de perceber que Deus é Espírito, alma, amor e vida eterna, e ficarmos conscientes das formações e atividades desta vida, que é esta mente a qual eu sou. Gradualmente, estamos desistindo de nos preocupar com o universo estrutural, e nessa proporção estamos ganhando a consciência da vida, que é incorpórea, harmoniosa e permanente. Por devoção aos pensamentos e às coisas da alma, perdemos a nossa preocupação com os pensamentos e as coisas dos sentidos. Ao cultivar o nosso amor a Deus e ao mundo das ideias, podemos aumentar nosso senso de amor e assim manifestamos e revelamos mais de Deus ou do bem. Como a nossa preocupação com as coisas do mundo diminui, nos encontramos com um pensamento menos ansioso. E, finalmente, em vez de termos pensamentos, nós nos tornamos receptivos aos pensamentos e ideias que fluem naturalmente de nossa alma para a nossa consciência. Nós já não conduzimos pensamentos para fazer algo acontecer, mas recebemos o pensamento de Deus se desdobrando como o nosso bem cada momento. Nós já não damos tratamentos ou conhecemos a verdade para mudar alguma condição errônea em uma condição harmoniosa. Mas, diante de algo discordante, nós nos calamos receptivos e silenciosos, e a ilusão ou miragem desaparece, e a harmonia onipresente é imediatamente revelada. Estar em silêncio receptivo abre caminho para a percepção consciente da presença e atividade do Cristo. Cristo, ou a ideia divina, onipotência, onipresença, está sempre à mão para orientar, dirigir, conduzir, governar, apoiar, sustentar, manter, equipar. Esse poder é Cristo, sempre presente como nossa consciência. Mas somente quando a mente se aquieta e estamos receptivos a esta onipresença, percebemos a sua atividade e os seus frutos. Onipresença, onipotência,
não é algo que você tem que adquirir, orar para ter ou desejar. É a percepção que surge através do silêncio receptivo. Não precisamos contar a Ele, Cristo, o que ou quem deve ser beneficiado. Apenas seja silencioso, receptivo, paciente. O Cristo é a sua realidade e está exatamente onde você está. Mas não é discernível através do pensamento, ou de força física ou mental. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força mental ou poder físico, não pelo poder mental ou força física, mas pelo meu Espírito. Não se esforce, não lute, a batalha não é sua. Seja silencioso, fique quieto, seja paciente, seja receptivo. Existe alguma névoa através da qual você não pode ver no momento. Há uma harmonia divina se escondendo atrás de alguma miragem feia ou dolorosa. Há uma sensação hipnótica mantendo a paz gloriosa da alma do lado de fora? Não. Não lute contra isso. O Cristo está aqui. É a sua própria consciência, quando o pensamento humano se acalmou. Quando o planejamento e esforço humano tiveram um fim. Onde o esforço humano termina, a atividade do Cristo começa. Onde o medo humano cessa, a coragem divina começa. Onde a força física e o poder mental terminam, a energia divina do Espírito começa. Quando o seu pensamento se acalmar, os pensamentos de Deus se revelarão. E os pensamentos de Deus são rápidos e poderosos. Abra o caminho para a realização de Cristo, presença e poder, que está eternamente onde você está, aguardando apenas seu convite, um convite que é expresso como silêncio, expectativa, receptividade. Quando o sentido espiritual ou intuitivo se torna mais desenvolvido, o Cristo é percebido como seu ser real. Na proporção em que o Cristo se torna mais evidente, mais consciente com você, ele assume, por assim dizer, e se torna a fonte, atividade e poder, e presença motivadora de sua experiência. A vida entra em uma nova fase para você. Há muitos meios humanos de alcançar o sucesso, envolvendo destreza física e mental. Quando o Espírito inspira alguém, o sucesso de qualquer empresa é o fruto do Espírito, nunca o resultado do esforço humano. O que são chamados de passos e ações humanas são também o resultado da ação do Espírito. O Espírito é uma presença que é conscientemente conhecida e sentida, como se fosse algo separado de si próprio. Na verdade, é o self, o ser verdadeiro, maior do que o que aparece e anda como um humano. Este espírito
é aquilo do qual o ser humano é uma transparência. A presença sempre vai antes para preparar o caminho, acarretando circunstâncias aparentemente humanas necessárias para a realização. A percepção consciente do Espírito é o Cristo, que orienta e protege cada passo. Ele fornece a sabedoria e o suprimento de tudo o que é necessário. A repetição dessas palavras nada irá realizar, a menos que haja uma consciência real, um contato real, uma verdadeira garantia. Não há a realização de atividade espiritual. A consciência da presença é um estado de graça. Realiza tudo sem trabalho, ansiedade, luta ou discussão. Observe a facilidade, simplicidade e porte que acompanham o homem inspirado. Assista à energia sem esforço, à atitude despreocupada de quem alcançou contato com o espírito, com a alma. Observe como o mundo parece se mover em harmonia com ele, todos trabalhando juntos para o bem do todo. A vida é uma aventura gloriosa quando o espírito se torna uma realidade viva. A vida se torna algo do agora. Preocupações pelo futuro desaparecem. Cada momento do dia fornece sua própria graça, sua própria provisão de alegria, paz, domínio, relacionamentos, sucesso. Coisas deste mundo são compreendidas como objetos dos sentidos, transitórios, finitos. Não lutamos para adquiri-los ou salvá-los. Não ocupe os pensamentos hoje com o dia de amanhã. Deixe que o amanhã cuide de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus. Aqui é provavelmente capítulo 6, versículo 34. Colocaram 6 horas e 34 minutos. É erro de digitação. Não me entendam mal. Não há necessidade qualquer para dar ou jogar fora poupança, investimentos ou seguros. Estes fazem parte da vida de hoje e, independentemente de quão grande é o espírito dentro de você, haverá momentos ansiosos para a sua família. Se acharem que a sabedoria humana ou o senso comum está sendo violado. Mas saiba disto: quando o espírito da verdade for percebido conscientemente, você nunca mais terá preocupação pelo seu bem-estar. Você saberá que cada momento se cumprirá através da graça para aquele momento. Então você verá os seus investimentos e poupanças como as coisas de acréscimo, como prova do seu desenvolvimento espiritual, e não como algo necessário para a velhice. Lembre-se que o seu suprimento está sempre à mão, independentemente de quaisquer bens materiais, porque sua fonte é a consciência da presença, e ela oferece a plenitude do bem, cada momento exatamente onde você está. Pedro não podia andar sobre a água, mas desejando seguir o exemplo de seu mestre, ele tentou. O mestre estava à mão para resgatá-lo. Então,
Não tente segurar sua poupança, seguros ou fundos de aposentadoria, ou fundos de educação para seus filhos. A menos que você tenha percebido o Mestre dentro de você. O Mestre nunca é um homem, mas a consciência do Espírito da Verdade, que é o Cristo. Não menospreze formas humanas de bem e certamente nunca tente retirá-las do outro. Enquanto um indivíduo precisar ir à igreja física, um livro ou qualquer símbolo, respeite essa necessidade. Sabemos que o domingo não é mais sagrado do que terça-feira. E ainda vamos guardar o domingo no sossego e na paz por respeito com o nosso próximo. Mesmo que não necessitemos de hospitais ou medicamentos, vamos respeitar as necessidades do nosso próximo. Mesmo que já percebamos o Cristo e não precisemos mais de pensões e fundos de aposentadoria, vamos respeitar o nosso próximo em suas necessidades. Deixe que sua liberdade em relação a tais necessidades seja a sua realização interior. Nunca ostente nem se gabe de sua liberdade de meios materiais. O que seria um sinal claro de que você não tem a realização. Deixe que sua garantia da graça permanente seja uma convicção interior, que exteriormente é sentida por aquele com quem você entra em contato. Nunca expresse estas coisas, exceto com um aluno que está à beira da descoberta. É mais sábio viver a sua revelação do que falar dela. Jesus caminhou sobre as águas, mas ele não defendeu isso como uma prática geral. Ele alimentou as multidões, mas sabia que nós teríamos que crescer à estatura de Cristo antes que pudéssemos realizar tal ato. Então, ele não reprovava esses que trabalhavam para o seu pão diário. Viva a sua consciência espiritual demonstrada e deixe sua vida estar. Viva a sua consciência espiritual demonstrada e deixe sua vida ser esta oração. Não leve seus pacientes ou alunos a um passo mais longe do que pode ver no momento. Se eles tentarem andar sobre as águas muito cedo, esteja alerta. Esteja presente para erguê-los. Sempre esteja por perto, com amor, paciência e perdão. A vida se torna uma aventura quando percebemos a presença do Cristo. Não há mais preocupação ou ansiedade por alguma pessoa lá fora, ou por alguma circunstância ou condição. A vida é agora vivida um momento de cada vez. E esse momento é agora. E esse momento é um momento de Deus. Se a sua vida não é uma aventura agora, se você não está vivendo em uma expectativa alegre, uma garantia de confiança, então ainda há uma preocupação por alguém ou alguma coisa lá fora, em vez de um relaxamento na consciência que toda a vida é autossustentada. Você não necessita da demonstração de vida ou segurança de qualquer pessoa. Sua consciência desta verdade ajudaria a tornar livre quem você estivesse mantendo em cativeiro pela crença na dependência humana. Quando uma via de provisão se fecha, outra se abre.
para preencher este momento com plenitude de Deus. Enquanto permanecermos na consciência da presença, o mundo se torna o seu playground quando você perde o medo e a preocupação e se volta para o reconhecimento da presença do Espírito de Cristo. A vida só começa a ser uma aventura quando deixamos de vivê-la por nós mesmos. Estamos aqui, nesta chamada experiência humana, por um motivo. Ainda não podemos discernir claramente qual seria. Uma coisa você pode ter certeza: o propósito da vida não é que devemos viver por ou para nós mesmos. A aventura só começa quando encontramos uma causa para servir ou viver. Em planos inferiores, vivemos para a nossa família, para a comunidade ou nação, ou mesmo para uma igreja. Podemos nos devotar à educação, o cuidado de órfãos ou a paz universal. Todos estes são bons pontos de partida, se o coração, a alma e disponibilidade financeira forem colocados na obra. Joshua Lotta Lieberman disse em Peace of Mind o seguinte: chega um momento no nosso desenvolvimento quando não desejamos receber mais a partir de outros, a essência do egoísmo, mas sim de termos uma vontade irresistível de dar aos outros, para crescermos além dos limites da própria pele, seja na criação de uma família ou a construção de uma boa sociedade. Chegamos a um ponto em que nos tornamos saciados conosco mesmos, e então a vida exige que nos voltemos para fora, em direção a outra vida humana. Então deixamos de ser o navio passivo e nos tornamos a fonte viva. A vida não nos pergunta os nossos desejos na matéria, mas no próprio processo da nossa maturação biológica, nos obriga a renunciar à nossa condição de parasitas sobre a vida e nos convoca para sermos os benfeitores da vida, erguendo-nos mais alto ao ministério da cura espiritual. E então o ensinamento das coisas do Espírito. Neste ponto você está entrando na atividade real da vida e se prepara para uma oportunidade mais universal. Antes disso, você deixou para trás toda a consideração pelo ego pessoal ou seus próprios interesses e entra no coração universal. E algo completamente novo acontece em sua experiência. O mundo inteiro se revela a você. Eles são abertas formas mais altas de serviço. Esse foi o capítulo 19. Logo começamos o 20. Um abraço a todos e até mais.